perdeu esses 4 jogadores para a Copa América. Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar sem os uruguaios, principalmente agora nesse mês. Então, fico imaginando de que maneira gerir essa situação, porque a partir do momento em que houver, de repente, um interesse do Gabigol de saída... A gente é muito louco. O Flamengo tem vezes que ele chama do banco, tem lá 4 jogadores titulares tá no em banco todos os times do Brasil. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe Agora. Vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, o que a imprensa está falando desse time do Flamengo, que agora já se prepara para os próximos jogos, para a temporada que está só começando, vai enfrentar o Grêmio na próxima quinta-feira pelo Brasileirão. O Flamengo tenta ali buscar essa boa fase, né? Tá numa fase legal, acabou classificando na Libertadores, mas acabou passando em segundo lugar no seu grupo e vai enfrentar na Liberta o Bolívar, que passou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. Esse ano a Libertadores mudou, onde o segundo colocado poderia enfrentar o primeiro já na fase seguinte, no caso, nas oitavas de finais. O Neto ali no programa dele, o apito final, programa ontem à noite na Band, falou um pouco sobre o Mengão, elogiou o Flamengo, os comentaristas falaram ali sobre a força do Flamengo e principalmente o que esperar do Mengão nessa temporada. O Flamengo que vem muito forte, elogiaram bastante e também comentaram um pouco sobre essa situação do Gabigol, né? Vai sair do Flamengo, não vai, o julgamento foi adiado. Os paulistas estão falando muito bem do Flamengo, é claro, estão notando que o Flamengo cresceu na temporada e tem tudo para disputar grandes títulos em 2024. É isso que veremos a partir de agora, mas antes de começar pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão e também deixaremos aqui na descrição o link do canal do programa do Neto para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram, tá bem legal o vídeo de hoje. Vamos lá então, coloca a matéria do Flamengo aí. Flamengo, vambora. Tá na hora de transformar cliques em clientes. Trazer sua empresa para a internet com a ajuda da HostGator. Vamos lá então, coloca a matéria do Flamengo aí. Flamengo, vambora. Há um mês, esse era o clima no Flamengo. Torcedores protestando na porta do CT Ninho do Urubu. O time tinha acabado de perder para o modesto Palestino, no Chile, e corria o risco de ser eliminado já na fase de grupos da Libertadores. Depois desse dia, as coisas começaram a melhorar. O rubro-negro repetiu uma sequência que só havia conseguido no Campeonato Carioca. Engatou 5 vitórias seguidas, entre elas 3 goleadas. Garantiu as classificações para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, além de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. A temporada não acabou, mas a gente se encontra agora num momento muito mais coeso e muito mais consistente do que aquilo que a gente vinha apresentando há um mês atrás. O último triunfo foi ainda mais marcante. O 6-1 sobre o Vasco entrou para a história como a maior goleada do Flamengo sobre o rival. Fazer parte da história, sem dúvida nenhuma, motivo de orgulho para qualquer jogador. Orgulho que a torcida se acostumou a sentir, principalmente de 2019 para cá. Nos últimos 5 anos, o Flamengo conquistou 12 títulos, entre eles 2 Libertadores e 2 Campeonatos Brasileiros. Para efeito de comparação, os rivais cariocas juntos somam 5 taças no mesmo período, contando com a Série B, vencida pelo Botafogo em 2021. Em clássicos, o retrospecto recente também é ótimo. Desde a chegada de Tite, foram 9 jogos e o Fla só perdeu uma vez para o Botafogo neste Brasileirão. Nos outros 8 duelos, foram 5 vitórias e 3 empates. Fora das 4 linhas, a diretoria promete se movimentar na próxima janela de transferências, em julho. Mas 2 nomes que já defenderam o Brasil em Copas do Mundo foram descartados. Pelo menos por enquanto. O lateral direito Danilo e o meia Oscar. O que eu posso te falar é que nunca teve nada em relação a esses 2 jogadores. Entendeu? Só isso. Mas não são 2 grandes jogadores. E o Michael? Não teve nada. Absolutamente nada também. Uma preocupação da cúpula rubro-negra é a Copa América. O time vai ficar sem 5 jogadores em até 9 rodadas do Brasileirão. O quarteto uruguaio, formado por Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta, e o volante chileno Eric Pulgar. Nos preocupa demais a Copa América.
a Copa América, a gente vai fazer um esforço tremendo para trazer os jogadores no dia 11, para vir jogar aqui no dia 13 contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio. Esse é justamente o próximo confronto da equipe de Tite. Depois dos resultados recentes, o treinador, que chegou a ter a demissão pedida por parte da torcida recentemente, está tendo um pouco mais de tranquilidade para levar esse Flamengo adiante. Vamos lá, então. Daqui a pouco a gente passa a seleção aí, o 3-2, né? É impressionante a audiência. Muito obrigado. Bira, que trabalhou comigo Grande lá na TV, Bira, grande Bira palmeirense. Palmeirense, Bira. Seu Hélio Corintiano. Seu Hélio Corintiano. O rei do Pão de Açúcar, vai todo dia no Pão de Açúcar. Beijão pro senhor. Dani Moraes, ex-zagueiro do Internacional. Grande Dani, um beijão pra você. Pincel, cinegrafista lá a vida inteira. Pincelzinho, um beijo pra você, Pincel. Alexandre Pezão, grande compositor. Grande Alexandre. Sucessos. Impressionante. Todo mundo Luciano, assistindo. meu amigo lá em Floripa. Luciano, em Florianópolis. Obrigado a todo mundo com a audiência aqui do Apito Final. Vamos lá. Em relação ao Tite, deu um descanso. O que pensa do Flamengo? Qual é a visão do Gabigol, que até agora não renovou o contrato? O Gabigol ganhou aí um tempo com a desmarcação da sua audiência na Suíça. Ele ganha um tempo que o Flamengo não tem. Porque se o Flamengo se visse agora, dia 7 era para ter sido a audiência lá na Suíça, com o jogador suspenso, seria muito mais fácil não assinar contrato ou não renovar com o Gabigol. O que o Flamengo tem agora é o que a gente estava falando agora há pouco do Corinthians em relação a alguns jogadores. Nós estamos no dia 9 de junho, então ou o Flamengo acelera essa renovação, ou o Gabigol pode até ficar até o final do ano, mas no dia 1º de julho ele pode assinar com qualquer um para se apresentar no 1º de janeiro. Sendo que a última fotografia que a gente tem do Gabigol é o gol em cima do Vasco, que dá ao Flamengo a maior vitória sobre o grande rival na história do Campeonato Brasileiro. Então o Gabigol não está suspenso nesse momento, não se sabe o que vai acontecer com ele, mas no dia 1º de julho ele pode assinar um contrato. Acho que o Tite... se fosse para renovar, ele já tinha renovado. Com o Tite ele não vai jogar. Então, mas eu acho que ele não vai jogar também. Só que a caneta que estava... O Flamengo estava babando para que, dependendo do que acontecesse na Suíça, falasse, o jogador que está suspenso, realmente, o assunto renovação acabou. Agora não, porque é um jogador que está na ativa, que fez gol no último jogo, que é a torcida pode até ter vaiado no Maracanã, mas você viu em Manaus como ela se manifestou. E depois do gol, como ela se manifestou. O Flamengo está vivendo um momento de paz, é verdade. Se classificou na Libertadores em segundo, mas se classificou. É o líder do Campeonato Brasileiro. Perdeu esses 4 jogadores para a Copa América. Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar sem os uruguaios, principalmente agora nesse mês. O Tite está em paz, mas a história do Gabigol ela vai continuar pipocando enquanto renovar ou não renovar. Eu fico nessa dúvida também em relação a como isso vai ser feito e se ele vai ter, de fato, espaço com o Tite ou não, ainda mais no momento em que vive essa tranquilidade, são 5 vitórias seguidas, apareceu agora na tela a quantidade de gols, são 55 gols em 30 jogos, teve, de fato, um momento ruim, um jogo ou outro ruim ali contra o Amazonas na Copa do Brasil, mas no mais conseguiu aplicar goleadas, então fico imaginando de que maneira gerir essa situação, porque a partir do momento em que houver, de repente, um interesse do Gabigol de saída... A gente é muito louco. É por isso que não tá ruim. O Palmeiras não ganha. O Palmeiras não tá jogando bem. E o Corinthians, velho? Mas que fase que tá o Corinthians? A Gabi tem razão num ponto, né? Porque o Gabigol é nitroglicerina. A hora que ele falar, não vamos renovar, e no dia 1º de julho ele aparecer com proposta, sei lá de quem, do Cruzeiro, que seja, do Alexandre Matos... Ele vai na Copa do Mundo com a camiseta do Corinthians, vai depois da Libertadores. Você acha que ele vai jogar onde? No Corinthians. E aí, Gabi? Você acha que ele vai pro Corinthians? Eu tenho certeza absoluta. Então, acho que uma boa proposta cairia bem... Ele vai pro Corinthians. Eu não tenho informação, mas é o que eu penso. Uma boa proposta cairia bem para os dois lados para resolver, de fato, essa novela que fica muito chata, né? E veste a camisa de um time, no caso, o Corinthians. Imagino que o senhor esteja muito interessado nisso. Mas pro Palmeiras ele não vem. Porque se ele vestiu a camisa do Corinthians 2 vezes... Já cria ali Mas não esquece. Uma resistência. Uma resistência enorme. Marquinhos, o que você pensa do Flamengo? Você que Eu sabe acho tudo de que bola. o Flamengo ele tem dinheiro sobrando, tem jogadores sobrando. Não acredito que vai cair muito o desempenho durante a Copa América, que é essa bagunça que é o futebol brasileiro, que não para a competição. Né? E aí aquilo que os adversários poderiam até festejar, eles vão perder meio time, mas olha o banco.
O Flamengo tem vezes que ele chama do banco, tem lá 4 jogadores titulares que tá no em banco todos os times do Brasil. É verdade. Então acho que não vai cair tanto. Acho que o Gabigol não fica pelo Tite. Não fica. E não fica também porque é um ciclo. É um ciclo. Verdade. É muito tempo. Ele tem naturalmente ele fica mais acomodado. Isso. Por Muito ele tempo mesmo, no clube. E ele precisa de um novo desafio. Não sei se ele quer, mas o ideal é que ele saia. E acho que o caminho natural é o Corinthians. Para a história ficar linda. Para ele, é o Corinthians. É o Corinthians. Mas o Corinthians não tem dinheiro, os caras arranjam. Mas o Corinthians, ele vai também. Frase do nosso amigo Pepinho Neto. Não sei como, mas time grande arranja dinheiro. Arranja dinheiro para dar com pau. A gente vai mostrar agora para vocês também o Fluminense. Como é que tá o CRB e a Fortaleza? Deixa eu ver. Quem ganhou? Então tá aí, né, um pouco do que rolou ali. Certamente a imprensa paulista tá com muito medo do Flamengo, até porque, como eles falaram, né, se você pega os jogadores reservas do Flamengo, a grande maioria deles seria titular em boa parte dos times ali de São Paulo, né? Pega o Santos, o próprio São Paulo. O Palmeiras já tem um time mais ajustadinho, mas tem jogadores do Flamengo que certamente seriam titulares no time do Palmeiras, que tá caindo bastante de produção e fez uma queda ali nesse início. Apesar de estar vencendo alguns jogos, o Palmeiras não vem demonstrando aquele futebol dos últimos anos, né? Alguns jogadores estão insatisfeitos e tudo mais. E certamente jogadores do Flamengo seriam muito titulares em alguns times de São Paulo. O Neto ali no programa dele, ele vai mais passando a bola, né? Mas comparou ali o Flamengo com o Corinthians. Até porque se o Flamengo tá ruim, imagina como tá o Corinthians, segundo o craque Neto. E daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Flamengo. Se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like, inscreva-se no nosso canal para ajudar no crescimento e levar mais informações para a torcida do Mengão. Até logo mais, valeu!